Preste bem atenção, quando a igreja ela não tem que olhar para si e nem apontar para si, a igreja aponta para Jesus, nunca para si. A igreja ela não está aqui para se mover para ela. Esse ensino da igreja se mover para ela tem feito muitos cristãos estarem reunidos como a gente aqui em busca de uma bênção para si, em busca de um milagre para si, em busca de um carro, de uma casa, e seja o que for, mas a igreja tem sido ensinada a ter comunhão para si. Mas a igreja de Jesus, ela não está aqui para manifestar, para se manifestar, para que vejam ela, mas para que vejam Jesus. É o corpo de Jesus. Você lembra, a palavra de Deus chama Jesus de segundo Adão, você lembra disso? Segundo Adão. Quando você olha para o Antigo Testamento, quando você olha para o Antigo Testamento e você vê da onde que Eva, né, a mulher, saiu. Quem sabe de onde ela saiu? De onde ela saiu? Do lado da costela de Adão. Quando Jesus está lá na cruz, Jesus é ferido aonde? Do lado. Quando o Senhor chama a existência, Eva, do lado de Adão, e diz assim: essa será a sua auxiliadora. Ela vive para auxiliar o Adão. Quando Jesus também na cruz é ferido do lado de Adão, saiu quem? A mulher, Eva. De Jesus, após ser ferido ao lado, vem a igreja, vem nós. Da mesma forma, não aponta para si mesma. A igreja, presta atenção, olhe para mim, irmãos. A igreja, ela também nasceu do lado de Jesus, do ferimento de Jesus, para que ela ande para Jesus. E hoje eu quero falar dessa comunhão, que é uma comunhão com propósito. E se você entender a comunhão por propósito, vai acabar muitas coisas no meio, ou nós, né, toda a igreja cristã, se entender a comunhão por propósito, acaba muitas coisas no meio da igreja. E é claro que a comunhão, se eu quero ter comunhão com os cristãos, com os filhos de Deus, eu tenho que começar na minha igreja local. É na minha igreja local que eu preciso começar. E eu quero ler com vocês Atos 2, 42. Atos 2, 42. Se você tem a Bíblia aí, abra. Se você não tem, nós vamos acompanhar aqui. Atos 2, 42. Que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vamos ler junto, irmãos? Eu leio e vocês repetem. Parece que está melhor agora, né? As letras aqui. Tá, né? O pessoal ontem deu uma limpada, uma ajeitada. Eu leio e a igreja repete. Vamos lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Obrigado, Espírito Santo. Cremos na tua ministração sobre nós, e aquilo que a sua igreja precisa está em ti nesta noite, Senhor. Nós dependemos de ti. Muito obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de te ouvir e de crer aqui nesta noite. Amém. Koinonia é a comunhão bíblica. Koinonia é a comunhão bíblica, uma comunhão com propósito. Nós vemos aqui o texto que nós lemos. O texto que nós lemos fala da comunhão que a igreja estava tendo, e a Bíblia diz que eles perseveravam nessa comunhão. Se você ler um pouquinho de texto antes, você vê uma conversão de muitas pessoas. E o texto segue dizendo aonde nós chegamos, e diz assim: e eles perseveravam também na comunhão. Olha que interessante, a comunhão ela não é algo que você espera, é algo que você persevera. Comunhão com os irmãos é algo que você persevera.
É algo que não depende do outro, mas depende de mim. A comunhão é para ter perseverança. E a comunhão na igreja, ela é como uma rede de pesca, irmãos. Que é onde você vê que os nós na rede, eles estão ali todos conectados para que haja uma boa pesca e não se perca peixes. É preciso que aqueles nós estejam todos conectados. A igreja é assim, a igreja de Jesus precisa que haja comunhão entre os irmãos, para que a igreja se manifeste pescando homens e nada se perca. Você está vendo que a comunhão não é sobre você, é sobre cumprir o propósito de Jesus? Comunhão não é para você se sentir bem a todo momento. Comunhão nem é sobre estar bem a todo momento com todos. Comunhão é perseverança. Porque comunhão tem a ver com amor, e amor não é sentimento, é decisão. Comunhão é preciso perseverança. Quantas pessoas que não têm mais comunhão com os irmãos, fora e dentro, porque não perseveram na comunhão, são mais sentimentais do que homens e mulheres da fé. Mas o Senhor tem chamado eu e você para andar pela fé. O justo viverá pela fé, não viverá por sentimento. Se você vive por sentimento, você, uma hora ou outra, vai desistir, desanimar da comunhão. Em algum momento da sua vida, você desiste dessa comunhão. A base da comunhão é um compromisso de aliança. Amós 3,3 diz assim: andarão dois juntos se não estiverem entre eles, se não houver entre eles acordo. Comunhão é um compromisso com Deus, mas também é um compromisso com os irmãos. É impossível servir a Deus sem estar em comunhão e sem servir os irmãos. É interessante que ainda essa semana eu conversei com um casal e eles disseram assim: pastor, a gente está tentando voltar, está tentando estar em comunhão, mas nós estávamos muito com aquilo assim na cabeça de eu tenho Deus no coração, não preciso estar lá na igreja. Isso é um grande engano. Eu não sirvo a Deus orando em casa só. Eu não sirvo a Deus dizendo tenho Deus no coração. Eu sirvo a Deus aqui ouvindo você. Eu sirvo a Deus aqui dando uma palavra para você. Olha, nós chegamos aqui 5 horas da tarde e conversamos sobre todos os assuntos com todos que estão aqui até a hora de começar a celebração. Porque nós estamos desde as 5 servindo os irmãos, preparando o local, arrumando tudo, conversando sobre os problemas da vida um do outro. Isso é comunhão, isso é servir a Deus. Isso é servir a Deus. Quantas pessoas que pensam que servir a Deus é ficar 2, 3 horas em casa, de joelho, orando, ouvindo, vendo vídeo no YouTube. Não, irmãos, eu já contei para vocês, agora na reunião, eu disse para vocês de pastores que não reuniam mais a igreja, e há 2 anos atrás decidiram voltar a reunir, porque não serve algo online, é uma ferramenta. Não existe uma vida cristã saudável que não seja junto uns aos outros. Uns aos outros vários mandamentos na Bíblia que só podemos cumprir juntos. A comunhão, ela requer um compromisso com a igreja. Por isso eu preciso me decidir estar. Eu tenho um compromisso com a igreja, pastor de Jesus na terra. Não, você começa com um compromisso com a sua igreja local. É preciso ter uma igreja local para mim me manifestar como igreja. É preciso eu ter comunhão com quem está perto de mim. Os discípulos, quando Jesus chama eles e anda com eles, anda primeiro tendo comunhão. Essa koinonia que nós falamos, uma comunhão de propósito. Jesus não tinha comunhão com eles para qualquer coisa. Jesus tinha uma comunhão com eles para que eles fossem Jesus depois. Para que depois eles seguissem com a unção que estava sobre Jesus. Há um propósito na comunhão. Comunhão não é frequentar cultos, irmãos. Frequentar culto tem um monte de gente que faz. Comunhão não é estar aqui ouvindo apenas o evangelho.
Comunhão é muito mais do que isso, e nós já falamos aqui muito sobre isso, mas estamos novamente tratando desse assunto. A comunhão requer um compromisso com Deus e com os irmãos. Sem compromisso, a comunhão ela se torna algo superficial. Para que eu tenho comunhão com você? Se não há um comprometimento, se não há uma aliança, se não há algo a mais, não há um propósito nessa comunhão. Nós ficamos há muito tempo sem um propósito das reuniões, dos grupos pequenos, das regiões, um propósito claro, uma organização clara para alcançar as pessoas. E a gente viu que isso não ajuda, é preciso um propósito, tem que ter um propósito. Você nasceu por um propósito, Jesus veio por um propósito, Deus te chamou para um propósito, nós estamos reunidos com um propósito. E esse propósito não é sobre olhar para si. Entenda, a comunhão no Evangelho não é sobre olhar para si, é sobre olhar para Cristo. Sobre nós estarmos fazendo algo que manifeste a glória de Deus e dê glória para Deus. Isso é comunhão. Koinonia é estar de comum acordo na missão da igreja. Ser participativo no corpo de Jesus. Quando eu me torno uma pessoa que frequenta o local de culto, eu não experimento tudo aquilo que a graça de Deus, ou tudo aquilo que tem na mesa da graça de Deus. Nós não fomos chamados para frequentar cultos, fomos chamados para ser corpo. Você não tem no teu corpo nenhum membro, que às vezes você coloca, às vezes você tira. Você não tem. Você tira, coloca um olho, tira, coloca um braço, tira e coloca a cabeça. Tem alguém aqui que anda sem cabeça? Não. No corpo de Jesus, todos os membros funcionam juntos. Não há nenhum membro no meu corpo frequentador, todos são ativos. No corpo de Jesus, os membros são todos ativos, porque a vida vem de Jesus, vem do cabeça. Não existe na história da igreja, no propósito da igreja, na origem da igreja, não existe nenhum membro que fosse frequentador. Todos entenderam que é preciso uma comunhão, que é preciso estar ativos. Não existe. Quem recebeu graça de Deus, manifesta a graça de Deus. Quem recebeu o perdão de Deus, manifesta o perdão de Deus. Quem recebeu a salvação, manifesta a salvação. Quem foi amado, muito ama. Essa é a manifestação da glória de Deus. Eu disse ainda hoje aqui, às vezes as pessoas ficam esperando aparecer um anjo, ter alguma coisa sobrenatural, um sonho, alguma coisa, Deus me falou, me revelou, fulano revelou. Você não precisa esperar nada disso. Porque se você está em comunhão, a toda hora Deus está respondendo você através dos próprios irmãos. O seu milagre está na vida dos irmãos. O meu milagre está na vida dos irmãos. Mas se você só frequenta, você não experimenta isso. É preciso entrar num comprometimento de ser membro ativo na igreja de Jesus. E não de frequentar. Não é a maioria nas igrejas que entende isso. Não é a maioria que entende. Mas aqueles que entendem começam a experimentar a glória de Deus na sua vida todos os dias. Aqueles que aceitam isso, eles começam a experimentar coisas novas de Deus todos os dias. Por que tem pessoas que não crescem no Evangelho, não avançam no Evangelho, não têm experiências com Deus? Porque ela frequenta, é frequentador. Deus te chama para ser membro do corpo, membro ativo. Membro ativo do corpo, isso é ter comunhão. Comunhão na igreja primitiva era uma unidade de propósito. E a comunhão era fundamentada em, primeiro, a doutrina dos apóstolos. Ou seja, todos estavam unidos na visão que os apóstolos davam para eles, na direção que os apóstolos davam para eles.
o que era ensinado, que os apóstolos ensinavam à igreja, estava perseverando na doutrina dos apóstolos. Estavam andando na visão que eles recebiam. Segundo lugar, a comunhão da igreja primitiva era firmada no partir do pão. Esse partir do pão não é só tomar um café junto, irmãos. Eu acho interessante que o movimento em célula ensinou muito isso para a gente. Que o partir do pão é tomar um café junto, não. O partir do pão é compartilhar o que você tem com quem precisa. A começar por aqueles que estão perto de ti. A começar pela família da fé. Partilhar pão não é tomar café junto. Isso faz parte da comunhão. E é muito bom, né? Diga-se de passagem, é muito bom. Tomar café junto, jantar junto, é muito bom. Mas vai muito além disso. Partir do pão é compartilhar vida na vida. Isso é partir do pão. É você compartilhar o que você tem com aquele que precisa de algo que você tem. Isso realmente é o partir do pão. E a palavra de Deus diz também que eles perseveravam também nas orações. Por que que nós oramos? É interessante quando as pessoas começam a ouvir o Evangelho da Graça e a pessoa não gosta muito de orar, uma das primeiras coisas que ela quer é parar de orar. Eu não preciso mais orar agora, porque eu estou na graça de Deus agora. A gente não ora para ter alguma coisa que já nos foi dada. Oração é uma demonstração de dependência de Deus. Eu estou orando primeiro porque eu dependo de Deus. Segundo, se eu não estivesse falando com Ele, eu não cria que Ele podia me abençoar. Eu também estou orando porque eu creio. Oração é dependência, eles perseveravam na dependência de Deus, não é a nossa força, não é nosso braço, é a força de Deus, é o braço de Deus. Essa era a comunhão da igreja primitiva. Comunhão não pode ser separada de propósito comum da igreja. A comunhão não pode ser separada do propósito. Eu tenho comunhão, porque a pessoa acha que comunhão, ela se dá bem com os irmãos. Me dou bem com fulano. Fulano, eu tomo café com ciclano. Comunhão é com propósito. Para que você se reúne? Por quê? Amém, tudo bem, se dá bem. E é muito bom isso. Mas é necessário ter um propósito. E o propósito da comunhão da igreja é eclésia, sair para fora. O propósito da comunhão entre nós é para que juntos a gente manifeste a glória de Deus lá fora. O propósito da gente estar em comunhão não é para olhar para si. Você lembra o que eu falei primeiro? Eva nasceu de Adão e a igreja nasceu de Jesus. A igreja precisa manifestar algo que olhe para Jesus. Eu estava falando com os pastores e eu estava dizendo para eles, o fracasso de grupos pequenos, o fracasso de qualquer trabalho na igreja é quando a igreja começa a olhar para si, que ela acha que o que ela está fazendo é para olhar para si. Seja o que for na igreja, é para olhar para mim, não importa. Porque tudo que é feito pela igreja, ou através da igreja, é para apontar para Jesus. É sempre Jesus que tem que ser visto, é sempre a glória para Ele. Toda a comunhão, ela precisa ter um propósito claro. Dizer que eu tenho comunhão com a igreja ou com os irmãos e andar sempre na contramão daquilo que é dito, não é ter comunhão. A gente diz, irmãos, essa semana nós vamos evangelizar. Não, eu me dou bem com o Rudinei, com o Alcides, com a Soledade, me dou bem, tenho comunhão, mas evangelizar não. Então a sua comunhão não tem propósito. Porque a comunhão sua e minha com a igreja é para cumprir um chamado de Deus. É para cumprir um propósito de Deus. A nossa comunhão, ela tem um propósito. Por mais que você se dê bem com fulano, com ciclano, que você goste de um e de outro, se essa comunhão não está cumprindo um propósito, ela não é uma comunhão koinonia do Evangelho. Porque a comunhão koinonia, eu estou junto com você, porque lá fora nós vamos manifestar a glória de Deus. Ai, coisa boa, nosso grupo pequeno, nossa célula, a gente come, bebe e dá bastante risada.
Mas isso não é comunhão, isso qualquer pessoa lá fora faz, qualquer grupo de amigos lá fora faz. Mas a igreja de Jesus, o congregar, a igreja de Jesus, ela se reúne para um propósito. A reunião da igreja tem um propósito: me capacitar cada vez mais para manifestar o amor de Jesus lá fora. E enquanto eu estou manifestando Jesus lá fora, todas as minhas necessidades estão sendo supridas em Cristo. Todas. Não há comunhão verdadeira sem propósito. Não há. Seu grupo pequeno pode ser muito legal, alegre, mas se ele não está cumprindo o propósito de Jesus, o propósito da igreja, se ele não está sendo koinonia, todos juntos em comum acordo por um propósito, ele é como qualquer reunião lá fora. Entenda que a reunião da igreja, ou dos grupos pequenos, ela não é uma reunião social. Nós não estamos numa reunião social. Nós estamos aqui por um propósito. Não é uma reunião social. A reunião social também tem risos, tem alegria, tem amizades, tem de tudo. Mas ela não está cumprindo um propósito que é de levar o amor de Deus. Mas a reunião da igreja, ela é koinonia, é estar juntos em comum acordo, porque a igreja, ela manifesta a glória de Deus. A igreja é o corpo de Jesus. A igreja é o corpo de Jesus. A comunhão, então eu quero despertar você, irmãos, antes de eu passar para a próxima parte da mensagem, despertar você a buscar um alinhamento com a visão e o propósito da nossa igreja local. Busque se alinhar com o propósito e a visão da igreja local. A graça de Deus, ela te alcançou para não ser vã. Não pode ser vã. A graça de Deus, ela tem que cumprir o propósito na minha vida. Você lembra o que nós ensinamos aqui? Nascer, crescer e amadurecer. Quem nasceu já? Quem já cria em Jesus? Já sou batizado nas águas? Amém. Você vai ficar aí? Você vai ficar aí desse tamanho ou agora você vai crescer? Participar do discipulado da igreja? Você vai deixar ser ensinado? Você vai crescer? Você vai passar para qual estágio agora da fé? Porque os discípulos também, eles foram chamados. Eles nasceram, quando foram chamados, venham, e eles foram. Depois Jesus começa a desenvolver eles e depois envia. Escute, irmão, a sua comunhão na igreja tem sido para quê? Para que propósito? Para você sair daqui dizendo, ai, que mensagem, coisa boa, vou chegar em casa hoje tranquilo. Que maravilha, que palavra que me motivou. Coisa boa, estou motivado pela palavra. Isso não é o propósito da igreja aqui, não é motivar você. O propósito da igreja é manifestar a vida de Jesus em você, para você manifestar a vida de Jesus lá fora. O propósito da nossa reunião é manifestar a vida de Jesus em cada um de nós, e nós saímos daqui transbordando essa vida lá fora. Não tem outro propósito de nós nos reunirmos aqui. Então, eu e você, se nós olhamos para a nossa igreja local, e a gente está assim, eu sou cristão, você nasceu, mas você tem que crescer, participar do ensino, como os discípulos participavam. Participe do ensino. Nós temos aí na nossa igreja estudos de discipulado, que você precisa fazer para você crescer, para você amadurecer, para você passar, para a sua fé ser edificada, para você ser mais fortalecido. Mas tá bom, só o culto de domingo, tá bom, irmãos, escute, eu não estou criticando você, eu estou pastoreando você, para você crescer na fé, esse é o meu papel. Eu digo para você, agora é hora de crescer. Se você já está fazendo isso, então agora está na hora de amadurecer, de dizer, olha, eu quero me unir com os irmãos para nós evangelizar nossa cidade. A minha comunhão tem um propósito: primeiro, nascer. Segundo, eu estou em comunhão para crescer. Eu estou aprendendo com os irmãos mais velhos.
estou aprendendo com aqueles que têm mais conhecimento, eu preciso estar junto ali para mim estar aprendendo, crescendo, mas se eu já estou agora amadurecido, eu vou me unir a eles para nós evangelizarmos, eu vou me unir a eles para manifestar a graça de Deus. A comunhão que há também na Trindade, João 17, 21, põe para nós aqui, por gentileza. Olha o que diz João 17, 21. Vamos ler juntos aqui, João 17, 21. Aí, para que todos sejam quantos, irmãos? Para que cada um ande por si? Jesus está orando, e ele está dizendo assim, cada um faz o que quiser. Não, ele está dizendo para que todos sejam uma igreja, um propósito. A comunhão entre nós tem que gerar em mim ser um com a igreja, tem que gerar em mim ser um com os irmãos. Você lembra a igreja primitiva, quando todos estavam naquele grande mover de Deus, gente sendo salva, gente vindo, gente entregando o que tinha, e não faltava nada para ninguém. Aí Ananias e Safira dizem, não, a igreja toda está andando para lá, mas nós dois vamos andar para cá. Você lembra disso? Eles ficaram na igreja? Não ficaram. Por que muitas pessoas não permanecem? Que Deus tem dado uma direção para a igreja local. E tem pessoas insistindo em andar em outra direção, dizendo, não, isso aí não precisa, isso é invenção, isso aí... Meu irmão, se tem discipulado na igreja, faça o discipulado. Se a igreja está dizendo, nós vamos evangelizar, evangelize junto, esteja junto com a igreja, porque o propósito de Deus é para que todos sejam um. É para mim e você sermos um na igreja. E ele diz, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós. Para quê, irmãos? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, a nossa comunhão leva ao mundo crer. A nossa comunhão leva ao mundo crer. Está vendo o propósito? Tem um propósito de estar em comunhão. Tem um propósito de estar junto dessa koinonia. Jesus orou para que a igreja experimente essa mesma unidade. A mesma unidade que existe na Trindade. Você já viu Deus, o Pai, Jesus, tratando alguma coisa e o Espírito Santo dizendo assim, não contem comigo não. Você já viu? Que eles são um. Eles são um. A igreja de Jesus precisa entender que o modelo já foi dado, nós não inventamos a roda. O modelo de igreja já foi dado. Agora cada membro precisa internalizar isso e dizer assim, eu quero ser um com a igreja. Para ser um com a igreja, é claro, nós vamos, às vezes, ter que renunciar a algumas coisas. Eu não estou falando de renúncia para a salvação, nem para ser nada disso, irmão. Nem pagar preço para a salvação, para nada. Não é isso que eu estou falando. Mas para ter comunhão com a igreja, às vezes você vai ter que renunciar a alguma coisa. Para ter comunhão com os irmãos, às vezes você vai pagar um preço, sim, de algumas coisas. Nós vamos pagar esse preço, nós vamos ter que renunciar a algumas coisas para ser um com a igreja. Está todo mundo fazendo discipulado, por que eu não posso fazer? Vou ter que renunciar a alguma coisa, um horário, alguma coisa eu vou ter que fazer para me fazer junto, estar sendo discipulado e aprender junto. Porque a Trindade é o meu modelo e eles são um. E eu também quero ser um com a igreja. Afinal de contas, eu fui chamado na igreja. Essa unidade é o modelo da comunhão de Deus, a comunhão divina aqui na terra. A comunhão verdadeira, ela requer um esforço de nós. Não há individualismo na comunhão. Não há. Não pode haver individualismo. Não, os irmãos dizem que tem que fazer isso, mas não vou. Eu lembro que há um tempo atrás, alguém foi tentar reclamar de alguma coisa, né? E um disse assim para o outro, mas faz anos, já faz uns 4 anos isso. Ele disse assim, não dá
Porque esses líderes, nós tínhamos um grupo de líderes, né, de grupo pequeno, e disse assim, não dá para falar porque eles pensam todos iguais. Para mim, foi o melhor elogio de todos os tempos para a igreja. Porque alguém disse assim, olha, eles pensam todos iguais, pensam sobre o reino de Deus, né, irmão? Não estou dizendo sobre a cor da tua casa, que roupa tu veste, estou falando sobre o reino de Deus. Nós temos o mesmo pensamento, um pensamento só. O que atrapalha, atrapalha, o que edifica, edifica, e assim a gente pensa. Eu e você, nós vamos precisar ter um esforço para ter comunhão com os irmãos. Eu sempre digo, às vezes você trabalha num horário de culto, se dá para passar 5 minutinhos aqui só para você dizer para os irmãos, gente, só passei aqui, já estou indo para o trabalho, só passei para ver vocês mesmo, amém, irmão, nós vamos te abraçar, vamos se alegrar, porque pelo menos você aproveitou 5 minutinhos com a gente. E eu comentava com os pastores essa semana também, semana passada, e eu dizia, eu trabalhava meia hora de bicicleta de casa, eu ia, isso quando eu recém tinha casado. Trabalhava de bicicleta, eu já contei na igreja. Ia, voltava a almoçar, voltava a trabalhar, e às vezes me pedia um serão ainda. E aí o serão dá quase 7 horas, a gente sai de serão, né? Uns quase 7 horas, se é 1 hora de serão, dá quase 7 horas, né? Acho que é assim, mais ou menos ainda. E aí o que eu fazia para não chegar atrasado no culto às vezes? Eu já ia arrumado. Porque, irmãos, se você quer ter uma fé viva e eficaz, e quer ter comunhão, você vai precisar fazer um esforço. É preciso ter um esforço. É preciso que a nossa família saiba, domingo eu tenho culto. É preciso que os meus amigos saibam, domingo eu tenho culto. Pelo menos 1 hora você não me encontra. Eu vou estar lá. Se você quer estar comigo, esteja lá. Porque ninguém abre mão do horário de trabalho. Você fala para a tua família, não, esse horário eu estou trabalhando. Para os amigos, não, nesse horário eu estou trabalhando. Mas é uma festinha, é um negócio, não. Irmão, se você não se esforça pela sua fé, ninguém vai se esforçar por você. Ninguém. É preciso um esforço. Para ter comunhão na igreja, eu vou ter que me esforçar. Eu vou ter que me esforçar, eu preciso me esforçar, eu não posso ser alguém individualista. Então, comece a orar, cada um de nós, cada um de nós comece a orar para que cada vez mais eu e você tenhamos comunhão com propósito. Nós estamos aqui nesse grupo pequeno hoje com um propósito de se alegrar, de comer junto, mas mais, discipular quem precisa ser discipulado e sair daqui com um plano de evangelizar essa semana, para a glória de Deus manifestar na nossa cidade, para a glória de Deus se manifestar através de nós. Amém, irmãos? Essa é a comunhão verdadeira. Ore então, cada vez mais. Eu quero ter mais comunhão, Pai, com os meus irmãos, com a igreja, para a gente cumprir o propósito do céu aqui na terra. Mas tem alguns obstáculos da comunhão, irmãos. Nós temos algum obstáculo na comunhão. 1 João 1,7 diz assim, 1 João 1,7 diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos o quê? Comunhão uns com os outros. Comunhão, se eu estou na luz, eu mantenho comunhão com os meus irmãos. Estar na luz aqui não é ser salvo ou não ser. Não é sobre isso. João não está tratando disso aqui. Sobre ser salvo, eu estou na luz. Não. João está tratando aqui do entendimento. Se eu estou na luz, com o meu entendimento iluminado, eu sei que é preciso ter essa comunhão, eu sei que é preciso estar sendo igreja. Se eu estou na luz, eu tenho comunhão com os meus irmãos, se eu estou tendo entendimento. É preciso ter entendimento. Alguns obstáculos, o primeiro, é ser superficial na comunhão. O que é uma comunhão superficial? É tratar as coisas de Deus como reuniões sociais. Tratar as coisas de Deus como encontro social, não é um encontro social. Aqui não é uma palestra coach. Poucas vezes você vai chegar aqui
ou quase nunca vai chegar aqui, eu vou estar dizendo, irmão, Deus tem a vitória para você, e não sei mais. Não, nós sempre vamos estar falando aqui da obra consumada de Jesus e de como a igreja tem que manifestar essa obra aqui sempre, irmão. Nunca você vai chegar aqui e vai ter alguma coisa para amaciar a alma e os sentimentos, e preparar todo o ambiente, e derrubar você aqui, nada disso. Nós estamos aqui para crescer na graça, crescer no conhecimento, sair daqui como filhos amados de Deus, dizendo para outros que também são amados de Deus. Esse é o propósito da igreja. Então não é uma reunião, não é um evento social. O outro obstáculo para a comunhão é o individualismo. Eu tratei aqui agora há pouco sobre isso. É pensar que todos estão caminhando para lá, mas eu posso estar caminhando para cá. Todos estão agora, falando sobre o evangelho da graça. Não, eu fui acostumado assim, eu aprendi assim. Se não tiver um pouco de lei e um pouco de graça, não funciona. Meu irmão, a graça de Deus é suficiente. O Senhor disse isso para Paulo, disse, a minha graça te basta. Tito também diz que a graça de Deus nos ensina. Eu não aprendo por causa da lei, eu aprendo por causa da graça de Deus. Tem que ter um pouquinho de rédea com o povo, senão o povo faz o que quer. Com a gente não aconteceu isso, graças a Deus. Muito pelo contrário, nós temos crescido na graça e no conhecimento de Jesus. Cada vez amamos mais a Jesus, cada vez planejamos mais coisas para alcançar mais pessoas, cada vez queremos mais evangelizar, porque a graça de Deus, ela não te transforma ou não te conforma ao mundo. A graça de Deus te conforma a Cristo. Ela não te faz parecida com nada além de Cristo. Em Mateus 18, 20, e é um texto muito errado, usado às vezes por aí, Mateus 18, 20, fala sobre, o texto que diz assim, se puder colocar aqui para nós, Mateus 18, 20, isso aí, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aí o pessoal diz assim, não, para que eu vou estar me esforçando para ter comunhão com os irmãos na igreja, se eu posso, nem vou mais lá, vou me reunir com 2, 3 aqui em casa. O texto não diz isso, porque a maioria das pessoas não lê antes. Coloca desde o 15 para nós, vamos ver. Desde o 15. Vamos ler do 15 até ali para a gente entender bem? Vamos lá. Se o seu irmão pecar contra ti, aqui é o contexto, pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre o erro. Então aqui está tratando de comunhão. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve com você mais 1 ou 2 outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso aqui é algo aplicável na igreja hoje, que a gente pode aplicar. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como gentil ou publicano. Em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Deixa aqui. Então, o que o povo entende aqui? Ele lê esse texto aqui, tudo que nós ligar na terra está ligado no céu. Se eu disser, essa semana, irmão, eu concordo contigo de carro novo. Você está de carro novo, eu concordo. Ligamos na terra, não é verdade, irmão? Vai ser ligado no céu. Isso não é o que está dizendo. Mas as pessoas pregam isso. Se eu disser assim, olha, irmã Soledade, a irmã está querendo trocar de casa. Eu digo, irmã, está ligado. Isso não funciona, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo o que ligarem na terra, o que resolverem sobre o assunto, naquela questão do irmão que pecou contra o outro. O que vocês resolverem ali, está resolvido no céu. Você vê como é bom ler contexto? Aí o cara faz disso aqui uma doutrina, e a igreja diz assim, irmão, todo mundo concorda que essa semana eu vou estar de carro zero, amém, todo mundo concordou. Não chega o carro zero na semana. Mas não funcionou, o texto de se ligar está ligado, é porque não diz isso aqui. O texto está dizendo assim, olha, o que vocês concordarem sobre essa questão do irmão que pecou contra o outro,
que vocês concordarem aqui, está concordado no céu, porque teve testemunha, foi tudo certinho. Então o céu também aprovou. Agora olha o resto, diz assim, pode passar. Em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus, sobre aquele assunto dos irmãos. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Sobre que assunto? Da resolução de conflito. Tudo que pedirem sobre a resolução de conflito, tudo que concordarem sobre resolução de conflito, tudo que ligarem sobre resolução de conflito, está ligado no céu. Você está entendendo? Isso é o quê? Contexto. Você não pode aplicar esse texto e dizer assim, não, nós 2 ou 3 aqui reunidos, é igreja, mais 2 ou 3 reunidos aqui, é igreja, porque ele diz que vai estar no meio. Irmão, Deus está no meio, se eu estou sozinho em casa, Deus está ali. Não é só 2 ou 3. Isso aqui não está dando doutrina para formar igreja. Para ser uma igreja precisa ter dons, o pastor tem que estar ali, tem que ter os dons, tem que ter o funcionamento. Não é assim, 2 ou 3 aqui, eu sou igreja. Ah, pastor, eu não vou no culto, porque o texto diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos é igreja. Não é não. Até sozinho Deus está ali. Mas para funcionar como corpo de Jesus, não é esse o texto. O texto está dizendo aqui, olha, se houver conflito entre irmãos, Jesus está ali ajudando a resolver. Ele está no meio. E o que vocês concordarem e ligarem sobre aquele conflito, se fizer tudo ali como está escrito, então o céu, o que vocês pedirem ao Pai, vai ser feito. Amém, irmãos? Está ligado? Então, esse é um texto que mostra o quê? Pessoas que querem o individualismo, que eu me estressei com a irmã Soledade. Mas Deus, a palavra de Deus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, está ali, então eu vou começar a ficar em casa, porque não quero estar olhando a cara da irmã Soledade todo culto lá. Não quero. Como é que eu vou estar vendo o João todo dia lá? Irmão, comunhão é esforço, é perseverança, é suportar, isso é comunhão. Esse negócio de qualquer coisa, não, onde tiver 2 ou 3, até sozinho Deus está comigo, mas não quer dizer que ali eu estou formando uma igreja. Amém, irmãos? É um pouco dos textos que as pessoas confundem tudo, não leem contexto e fazem uma doutrina em cima de um texto. Texto fora de contexto gera pretexto para uma heresia. Então, um grande inimigo da comunhão é conflitos que não são solucionados. Mas Jesus deu a dica aqui para a gente solucionar. Agora tem mais conflito na Bíblia, a Bíblia é cheia de conflito, né? Mas Jesus sempre está ali ajudando. Filipenses 4, 2 e 3. Paulo está falando com 2 irmãs aqui, Evódia e Sintique, se não lembro o nome, se eu não me engano, né, o nome. Essas 2 irmãs estavam em conflito na igreja. Tem irmãs em conflito na igreja? Tem Evódia aqui? Não. Não, né? Aqui não tem. Tem nas outras. Aqui não. Evódia e Sintique. Filipenses 4, 2 e 3. Olha só. Peço a Evódia e a Sintique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Pode passar. Sim. E peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Paulo está dizendo assim para as irmãs, vocês precisam se entender, ajude elas a se entender, porque elas cooperam muito no Evangelho. Escute o que eu vou dizer para você. Todo conflito na igreja atrapalha o avanço do Evangelho. Todo conflito. Quantas vezes o pastor na igreja tem que parar para estar apagando incêndio entre 2 adultos que podiam se entender com o perdão? Ao invés da gente estar fazendo uma programação para evangelizar, tem que estar tratando, tem que estar ali. Paulo está dizendo, ajuda elas a se entender, porque elas ajudam muito no Evangelho. Eu tenho um estudo completo sobre essas 2 aqui no site, sobre essas 2 irmãs.
Se você quer, leia lá. Mas todo conflito atrapalha o avanço do evangelho. Todo. Por isso, a comunhão entre os irmãos é muito importante. Quando você entra em comunhão com o seu irmão e perdoa, você está dizendo assim: eu quero cooperar para o avanço do evangelho, não para o atraso do evangelho. Comunhão entre os irmãos só é evento favorável para impulsionar a igreja a evangelizar. Comunhão é evento favorável que ajuda a igreja a ir mais longe. Agora, conflito trava a igreja. Conflitos precisam ser solucionados. Então hoje eu quero convidar você a derrubar qualquer obstáculo que esteja impedindo você de viver uma vida de comunhão real com a igreja. Rompa, derrube os obstáculos, faça o que for preciso, porque se nós andamos na luz, nós temos comunhão com os irmãos. O propósito final da comunhão, João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns com os outros. A força da igreja, escute, a força da igreja está na unidade. Olha como é bom a gente ter comunhão, porque através da comunhão dos irmãos, até nossos problemas mais pequenos na nossa casa são resolvidos às vezes, com uma conversa com alguém, com um conselho de alguém, com uma dica de alguém para alguma coisa, a gente se ajuda em comunhão. A unidade da igreja é a força da igreja, irmãos. Seja unido com a igreja, tenha comunhão com a igreja. Nós estamos finalizando o ano, você tem que colocar no teu coração, 2025, eu não vou ser como um saco de batata, né? Saco de batata você separa, eu vou ser como um purê de batata, que nada pode me separar do amor de Deus e dos meus irmãos. Essa é a visão que falta para a igreja em toda a terra, ter mais comunhão, estar mais junto. A força da igreja está na unidade. A comunhão não é apenas um benefício individual. Não é só individual esse benefício da comunhão, mas o benefício da comunhão é para alcançar o mundo. A comunhão da igreja é para nós alcançar Parobé, irmãos. É para nós alcançar o Rio Grande do Sul. É para isso que nós temos comunhão. Aleluia. Eu e você, nós nascemos de novo. Não foi para estar separados, ou para andar na contramão. Eu e você nascemos de novo, foi para ser uma família, família de Deus. Foi para ser corpo, corpo de Jesus. Aleluia. Foi para manifestar o que a criação espera, a manifestação dos filhos. E eu quero hoje convidar você para nós orar pela comunhão. Vamos orar pela nossa comunhão? Você quer isso? Amém, irmãos?